Boa tarde, meu nome é Josi Siman, sou aluna do doutorado do Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Estou aqui com a professora doutora Mahayana Cristina Godoy, que é uma psicolinguista formada pela Unicamp e vai nos contar um pouco sobre sua trajetória acadêmica. Mahayana Godoy é professora adjunta na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde atua na graduação e pós-graduação em Estudos da Linguagem. É líder do grupo de pesquisa Linguagem e Processos Cognitivos e coordenadora do Laboratório de Estudos Experimentais em Linguagem. É embaixadora da Olimpíada Brasileira de Linguística na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Terminou o doutorado em Linguística na Unicamp em 2014, na área de Psicolinguística, sob a orientação do professor Dr. Edson Françoso. Boa tarde, professora. Como você explicaria para um público geral em que consiste sua área de pesquisa em linguística, a psicolinguística? Bom, boa tarde, Josi. Boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está vendo, né? A gente não sabe quando o pessoal vai ver. Eu sempre costumo falar que a psicolinguística, ela está interessada em estudar o que acontece na nossa mente quando a gente realiza alguma tarefa que envolve linguagem. Então, por exemplo, a aquisição da linguagem é um tema interessante para a psicolinguística, né? A gente sabe que bebês nascem sem saber falar e sem saber amarrar o sapato. E depois de 2 anos, eles continuam sem saber como amarrar o sapato, mas eles já conseguem falar, né? Com 3 anos, eles falam. Então, essa é uma questão interessante. O que acontece na nossa mente que permite que em pouco tempo a gente desenvolva algo tão complexo quanto a linguagem? Ou então, outra questão interessante para a psicolinguística, mais relacionada com as questões que eu estudo, é sobre compreensão da linguagem. Quando alguém fala comigo, né, essa pessoa está tirando uma ideia da cabeça dela e implantando na minha cabeça. E isso parece mágico, né, bastante complexo, e uma coisa que a psicolinguística faz é tentar entender o que já tem na minha cabeça que permite esse tipo de coisa, né? E como é que eu vou construindo representações enquanto eu vou ouvindo uma frase. A gente não faz assim, ó, peraí que eu estou processando essa palavra, manda outra agora, peraí, manda a terceira palavra de uma frase. Não, é tudo muito rápido, né? E aí a psicolinguística também estuda como é que a gente vai construindo de forma muito, muito rápida essas frases na nossa cabeça que depois a gente usa para virar texto, para virar um discurso e para a gente conseguir se comunicar e falar com as outras pessoas. Legal. Como você explicaria seu projeto principal atual na universidade? Certo. O meu estudo principal é entender como é que a gente constrói uma representação do discurso, né? Então, eu tento ver como é que a gente combina várias sentenças para, no final, ter um texto maior e tirar o sentido daquilo ali. Um problema interessante dentro disso, por exemplo, é a resolução de pronome, né, que é o meu tema principal de estudo. Então, se eu tenho uma frase como Chico Bento foi roubar goiaba do Inholau, mas esse ele pode ser o Chico Bento, pode ser o Inholau, né? Eu não sei quem que é. Se eu continuar falando, mas ele caiu numa armadilha, é o Chico Bento. Se eu continuar falando, mas ele construiu uma armadilha para defender o pomar, vai ser o Inholau. Então, isso eu só resolvo depois do pronome, mas quando eu leio esse ele que é ambíguo, como é que eu resolvo isso, né? E aí a minha pesquisa é entender que o nosso processador de linguagem, né, o nosso processamento de linguagem, ele opera de uma maneira probabilística, então ele usa várias pistas da gramática, do modo como eu oriento meu texto, do conhecimento de mundo que a gente tem, para elencar, assim, quem tem mais chance de ser mencionado agora? Chico Bento ou Inholau? E aí eu tento entender como é que a gente pode usar essas pistas de uma maneira probabilística para construir representações do discurso. Que legal. Em que cidade ou estado você nasceu, morou, estudou antes de estudar na Unicamp? Eu meio que morei em todo o interior de São Paulo, mas eu gosto de falar que eu tenho dupla cidadania, tá? Eu cresci numa cidade que chama Porto Ferreira, ali próximo de Pirassununga, de Ribeirão Preto,
mas a minha família toda é de Rio Claro, né? Fica 80 quilômetros de Campinas, mais ou menos, perto de Piracicaba, grande Piracicaba. E então eu sempre tive em Rio Claro também, por causa da minha família. Legal. Mahayana, onde você fez a graduação? Na Unicamp mesmo. No curso fiz bacharelado em Linguística da Unicamp e já entrei no curso querendo fazer Psicolinguística, só não sabia que tinha esse nome. O que a levou a buscar a pós-graduação, né, o mestrado, o doutorado em Linguística na Unicamp? Bom, acho que a resposta mais óbvia é eu já estava lá, né? Mas não é claro. A resposta, porque, enfim, a USP é ali pertinho, por exemplo, eu poderia ter procurado um doutorado lá, né? Eu também tenho muito contato com o pessoal da UFMG, sempre tive um laboratório de psicolinguística lá, poderia ter ido para lá, mas eu resolvi ficar na Unicamp porque o meu orientador, né, o professor Edson Françoso, ele é referência nessa área da psicolinguística que eu estudo, essa perspectiva que eu tenho probabilística de cognição também, que eu adoto. Eu sabia também que eu teria mais chances de conseguir bolsas para cursar um estágio no exterior durante o doutorado se eu ficasse na Unicamp, porque é um programa muito reconhecido e isso acaba dando possibilidades para a gente, né? Eu consegui 3 bolsas, né? E acabei optando pela da FAPESP para fazer um estágio na Universidade de Maryland, com o professor Colin Phillips. E, além disso, eu sabia que era um programa bom, né? Porque os meus colegas que estavam terminando o doutorado, eles terminavam o doutorado já encaminhados, assim, em termos do que fazer no mercado de trabalho. Então, por isso que eu resolvi ficar. Legal. Em que a sua formação na pós-graduação ajudou em termos de realização como pesquisadora? Uma coisa é ter ido para o exterior, né? Sim, com certeza, ir para o exterior, assim, eu já tinha uma formação metodológica muito boa, né, com a minha formação na Unicamp, eu acho que pelo menos, e na Universidade de Maryland eu fiz cursos que foram muito bons para mim, né, que complementaram muito essa formação, mas eu acho que o diferencial da pós-graduação, para quem é psicolinguista, principalmente, né, do programa de pós-graduação da Unicamp, é o fato de ser um programa com muito professor de muitas áreas e dele deixar a gente fazer o nosso percurso formativo, né? Não sei se ainda é assim, mas na minha época a gente não tinha disciplina obrigatória. Então, era assim, você está confiando que o aluno e o professor vão saber o que é melhor para eles ali. E para mim isso foi muito bom, porque como a psicolinguística, ela lida com fenômenos muito variados, que vão da fonologia até processamento discursivo, né, o processamento da pragmática, quanto mais eu souber dessas outras áreas, melhor para mim. Não significa, né, tem sempre um exemplo que eu gosto de dar, não significa que eu vou pegar conceitos da área de análise do discurso e sair aplicando em psicolinguística, né? Obviamente, a gente não faz essa salada teórico-metodológica, não é isso. Mas, por exemplo, tem um estudo que eu gosto muito que se pergunta assim, o que é, afinal, o sentido de uma palavra? E aí ele faz um estudo eletrofisiológico de processamento e percebe que posições conservadoras e posições liberais, né? Você tem uma posição conservadora e liberal, acaba influenciando em como é que você processa o sentido de algumas palavras. Então, quando você tem, acho que uma formação ampla, né? Você passa por várias áreas da linguística e o programa de pós-graduação da Unicamp deixa a gente fazer isso, você fica mais sensível a essas questões do que você ficaria se você, sei lá, eu estudo processamento de sintaxe, eu só vou estudar sintaxe, né? Eu acho que você fica mais aberto a outras questões. Teve um semestre que na segunda-feira eu tinha aula de teoria gerativa, assim, à tarde, com a professora Charlotte Gauss, e na terça-feira eu tinha aula de tópicos discursivos com a professora Ana Bentes, né? Tópicos discursivos. Então, eu acho que essa formação ampla, como psicolinguista, me deixa mais aberta para
pescar alguns fenômenos de linguagem que são interessantes, né? O que não significa, é claro, sair fazendo uma misturada aí de conceitos entre áreas diferentes, não é isso. Legal. E como que a sua formação, né, na pós-graduação te ajudou em termos de realização e mercado de trabalho e realização profissional de forma geral? Eu acho que tem muito a ver com isso que eu acabei de falar, né? Essa formação ampla, porque a gente, quando está fazendo a nossa formação, é óbvio que a gente tem que dar uma atenção especial para a nossa tese, mas a tese, como eu sempre gosto de dizer, é requisito parcial para o diploma, né? Para o título de doutor ou doutora em linguística. E eu acho que é muito necessário a gente passar, eu vejo muito isso na minha atuação profissional hoje, né, em que eu dou aula num semestre, eu tenho que dar aula sobre estruturalismo e história da linguística, mais ou menos, e no outro semestre eu tenho que dar aula sobre linguística textual. Na época em que a gente presta concurso, né, para entrar nas universidades públicas também, eu sempre quis trabalhar numa universidade pública. Eu tive que fazer concurso falando de fonologia, de lexicologia, dos mais variados temas, assim, e o que me ajudava a me preparar, e me ajuda até hoje a preparar as minhas aulas, são os materiais que eu vi durante a minha formação nas disciplinas que eu cursei no programa da Unicamp. Então, acho que retoma aquilo que eu falei antes. O fato de eu ter tido a oportunidade de ter professores das mais diversas áreas me ajudou muito. Eu fiz, por exemplo, participei de um projeto para criar material didático para o MEC, sob orientação da professora Mônica Zopp, que é da análise do discurso. Então, não influenciou a minha pesquisa de doutorado, mas certamente influenciou a minha formação, e hoje eu tenho alguns conceitos que eu aprendi daquelas aulas, daqueles projetos, que eu aplico nas minhas aulas de graduação, dependendo do tema que eu tenho que ensinar. Muito bom. Você está satisfeita com a sua atuação profissional? Por quê? Acho que eu tô, né? Essa é uma pergunta complexa. O meu plano inicial era ser pesquisadora, dar aula, né? Eu sempre gostei de dar aula também, começar um laboratório, e isso está saindo conforme o planejado, tanto por causa da formação que eu tive, quanto pela acolhida que eu tive aqui no UFRN, né? O meu departamento e o programa de pós-graduação em que eu tô são espaços que me deixam bem à vontade, assim, para fazer o que eu quiser. Então, quando eu quis criar um laboratório aqui, por exemplo, chefe de departamento, os colegas da linha de pesquisa, todo mundo falou, vai lá e faz, assim. Então, é um lugar muito legal de trabalhar. E no que depende de mim, e no que depende dos meus colegas aqui, por enquanto, tudo está de acordo com o planejado. Ótimo. Quais são os seus projetos e sonhos profissionais para o futuro? Eu acho que é consolidar o laboratório, né? O nosso laboratório aqui é novo. Eu coordeno ele com a professora Janaína Weisheimer, que é aqui do meu grupo de pesquisa, que também trabalha com cognição, a relação entre aprendizagem e cognição, principalmente. E eu acho que os planos para o futuro dependem mais de outras questões também, né? Quando a gente criou o laboratório aqui, a gente teve um corte de verbas no país todo em pesquisa bastante profundo. Então, a expectativa para o futuro é que isso seja revertido de alguma maneira, né? A gente sabe que isso não é fácil, para que o laboratório possa se consolidar, para que a gente possa adquirir equipamento, né, para fazer experimento e aprofundar parcerias, tanto com outros laboratórios de psicolinguística, mas também com colegas que trabalham em linguística teórica, descritiva, né? Às vezes não com experimento, mas que tenham interesse em fazer experimentação também. Legal. E quais conselhos você daria para alguém que está cursando uma pós-graduação no programa agora? Sobre o que fazer, o que não fazer, o que você daria de conselho? Assim, eu acho que eu já falei um pouco disso, mas a minha dica para quem está se formando é sempre lembre que a sua tese é uma parte do seu doutorado, não é todo ele. Então,
procure conhecer outras áreas da linguística, até porque depois que você termina o doutorado, você nunca mais tem tempo para se aprofundar em mais nada, como você teria fazendo algum tópico, fazendo alguma disciplina numa área completamente fora da sua linha de pesquisa, mas que vai fazer com que você seja um bom pesquisador, um bom professor, se você quiser ser professor também, que consiga relacionar diversas áreas da linguística e tenha um conhecimento, pelo menos básico, assim, de várias áreas. Outra dica para quem está na Unicamp também é conhecer a padaria da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Infelizmente, eu conheci só nos meus últimos anos, mas fica aí a dica. Fica a dica para depois da pandemia, principalmente, né? Exato. Dá um pulinho lá. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Mas, Rayana, algumas perguntas para a gente te conhecer melhor. Qual seria um livro acadêmico que marcou a sua trajetória? Eu acho que esse eu herdei do meu orientador, né? Um livro que ele gostava muito, eu também gosto, um livro que chama Rethinking Innateness, né? Repensando o Inatismo, do Jeff Elman e outros autores, né? São acho que uns 3, 4 autores. Ele está até aqui em cima da minha escrivaninha, calma aí. Ele está meio castigado, mas é esse aqui. Eu acho ele uma boa leitura introdutória, assim, sobre as questões que me interessam na minha área. Legal. E o seu livro de ficção preferido? Eu sei que você gosta bastante de literatura, né? Sim, eu gosto. É clichê, mas clichês existem porque são verdade. 100 Anos de Solidão. Principalmente sendo latino-americana, fica difícil escolher outro livro. Certo. E o seu jogo preferido? Eu sei que você joga também, jogos de tabuleiro. Eu jogo tabuleiro e videogame também, né? Tabuleiro eu gosto muito de um jogo que chama Dixit, que eu acho que todo linguista gosta, né? Que você tem que ver uma foto e descrever aquilo e o outro tem que adivinhar a foto baseada na sua descrição. E para videogame eu gosto de um jogo de plataforma que chama Celeste. Legal. E se você pudesse saber uma resposta final para uma única questão da psicolinguística, qual seria? Considerando assim que a psicolinguística lida com diversas questões sobre a mente, as relações entre mente e linguagem, e muitas dessas perguntas assim não tem de fato uma resposta final, assim, até pelos nossos métodos, né, da psicolinguística. Mas se você pudesse saber assim um mistério, ter a resposta para o mistério da mente e da linguagem, qual seria? Eu não gosto muito de spoiler nem nas séries que eu assisto, mas se eu tiver que escolher, e supondo que a gente esteja fazendo as perguntas corretas, porque tem isso também, de repente a gente não está fazendo as perguntas corretas e eu acho que não estamos. Eu imagino que as pessoas daqui, os pesquisadores de 2 séculos para frente vão olhar para a gente e falar, meu Deus, olha as perguntas que eles faziam, né? Mas supondo que as perguntas de hoje façam sentido, eu acho que eu perguntaria como é que a linguagem surgiu na espécie humana. Eu apostaria que a resposta depende, mas a minha pergunta seria essa. Você gostaria de esboçar uma resposta aí, ou falar sobre a importância dessa questão? Ou não, né? Eu acho que é uma questão, assim, rapidinho, eu acho que é muito difícil, né? Eu vou confiar aí no professor Thiago, da Unicamp, que junto com esse vídeo vai recomendar alguns textos sobre isso. Mas a gente tem essa questão, afinal, para que a linguagem surgiu? Foi para a gente se comunicar? Não foi? E o que a gente define como linguagem, né? Por isso que eu falei que a resposta provavelmente vai ser depende, porque se eu pergunto como a linguagem surgiu na espécie humana, a primeira resposta que eu daria é depende, o que você está chamando de linguagem? Porque aqui na UFRN, por exemplo, eu tenho um curso de 60 horas para a gente chegar à conclusão de que não existe uma definição de língua ou não existe uma única definição de linguagem. Então, essas respostas dependem de você saber definir muito bem o que você está perguntando ali, né? Então, acho que é isso. Mais que isso, eu não me atrevo a falar, não. Essa área eu não pesquiso e eu sou mais curiosa do que pesquisadora nessa pergunta.
Claro, mas tá ótimo. Muito obrigada, professora Mahayana. E, bom, é isso. Até a próxima. Até, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.